Oi pessoal, bem-vindos a mais um videocast para falar então da mid-season finale da quinta temporada de Vampire Diaries, que foi o episódio 10, 50 Shades of Grayson. A ação! Pra começar assim, eu tô me sentindo meio desconfortável gravando esse vídeo com essa maquiagem, com essa roupa, mas é só porque eu vou sair depois, tá? Mas o que acontece é que parece que a qualquer momento eu vou parar de falar de série, eu vou começar a falar destes lindos esmaltes que são a coleção nova que recém chegaram e que então eu vou começar a falar vários métodos de como aplicá-los na unha. Não. Tá, vamos começar o videocast sério agora, né? Ok? Ação! Bom, a primeira coisa que eu vou falar então sobre esse episódio é sobre o Enzo, porque eu não falei dele no videocast da semana anterior, mesmo que ele já tenha aparecido no episódio, porque eu achei que de repente essa semana a gente ia saber um pouquinho mais da história, ia ser mais legal de falar, e realmente, então foi o que aconteceu. A gente descobriu que o Damon, então, ele teve a ajuda do Enzo pra se salvar lá da Sociedade Augustine, e que ele acabou deixando o Enzo pra morrer porque ele não conseguiu tirar o Enzo da jaula depois naquela parte lá do jantar. E ele ficou achando então que o Enzo tinha morrido, só que na verdade o Enzo não morreu. Ele voltou a ser testado e, pelo que a gente sabe, o Enzo tá praticamente mais de um século sendo torturado. Então vamos falar um pouco sobre isso que o Damon fez, de ter deixado o Enzo pra trás. Ah, meu Deus, Fernanda, o Damon é uma pessoa horrível! Ah, cadê o Damon? Eu vou atacá-lo, ele merece morrer. Ah! Gente, eu acho que eles colocaram essa questão no roteiro pra tentar demonstrar que o Damon, ele de fato é uma pessoa que, por mais que ele se importe com os outros também, ele sempre vai optar por ele mesmo. E isso não num ponto de vista egoísta, mas num ponto de vista de que o Damon foi uma pessoa que ao longo da vida sofreu muito, e isso de ter ficado alguns anos na Sociedade Augustine fez dele uma pessoa literalmente sobrevivente, assim. E uma característica de pessoas sobreviventes é que em momentos de desespero, em momentos de não saber como agir, de ter que agir sobre impulso, o impulso deles vai sempre ser uma atitude que vai levar a pensar neles mesmos primeiro. É realmente um instinto de sobrevivência. Isso, na verdade, é uma coisa que diz respeito a todos os seres humanos, né? Nós somos seres racionais que prezam pela própria vida. Então, por isso que pessoas que, por exemplo, cometem suicídio são pessoas que, obviamente, são mentalmente, têm problemas psicológicos, porque um ser racional nunca tenta contra a própria vida. Eu não acho que foi a coisa mais horrível do mundo que o Damon fez de ter deixado o Enzo pra trás. Ele tentou ajudar o Enzo e não conseguiu. Ele poderia optar, então, por os dois morrerem, né, lá dentro, queimados, ou então ele sair e continuar se vingando pelos dois, que foi o que ele fez. Ele continuou se vingando da família Whitmore pelo que eles fizeram com ele e com o Enzo. Então, de todas as coisas que o Damon já fez, sinceramente, eu acho que essa não foi a pior delas, assim. A gente entende por que o Enzo tem todo esse rancor do Damon, é totalmente compreensível, afinal ele tava dando as doses dele de sangue pro Damon tomar, contando que o Damon fosse ajudar ele não ajudou, mas eu realmente não acho que essa tenha sido uma das coisas mais horríveis que o Damon fez. Eu acho que a questão da vingança com os Whitmore é muito pior do que o fato dele ter deixado o Enzo pra trás, porque o Enzo é aquela coisa, se o Enzo não tivesse tentado fazer esse negócio de dar o sangue pro Damon, eles nunca iam ter saído de lá de qualquer forma. E o Damon pelo menos tentou ajudar o Enzo a sair. Só que a questão da vingança do Damon com os Whitmore envolve pessoas inocentes da família que não tem nada a ver com o que foi feito com o Damon e com o Enzo. Então, tipo, eu acho a questão da vingança, em termos de atitude, muito pior e mais condenável do que o que ele fez com o Enzo. E eu gostei bastante das cenas do Damon com o Enzo, porque eu sempre acho que pegar coisas do passado pra trazer pro presente e criar novas histórias sempre são coisas legais. Então, tipo, essa foi uma coisa que eu gostei muito no episódio, foi ver a interação do Damon com o Enzo. Bom, agora com relação a Catherine, a gente já tinha algumas expectativas de que alguma coisa ia acontecer com ela nesse episódio, tinham sido alguns spoilers que talvez ela fosse morrer. Eu acho, por mais que aquela cena não tenha ficado clara, eu acho que ela não morreu. Até porque ela aparece na promo do próximo episódio, que por incrível que pareça eu ainda não vi, porque eu me esqueci, porque eu tive uma semana meio louca, mas enfim, eu vi comentários no Twitter de que ela apareceu na promo. E também porque agora tá surgindo um boato de que, como ela é viajante, ela vai conseguir, então, por mais que o corpo dela tenha morrido, fazer que nem o namorado da Nadia ela fez. Por mais que ele tenha morrido, ele consegue, então, se adonar de outro corpo e viver lá. E parece que vai ser o corpo da Helena que ela vai usar, porque, né, já é tão mais simples pegar um corpo que é igual ao teu, né, do que ficar procurando um novo pra se adaptar. Mas enfim, então parece que a premissa, então, essa vai ser essa, que ela não morreu, ela
virou de fato uma viajante. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar na série, porque, enfim, né? Eu não queria que a Catherine morresse agora, essa temporada tá super legal com ela. Ao mesmo tempo, ela tá ganhando tanto foco nessa temporada que realmente dá pra ser interpretado como uma despedida da personagem, porque ela tá desde a primeira temporada e ela tá tendo muito foco nessa temporada, assim como ela teve lá na segunda. Então, ou realmente estão querendo trazer ela pro elenco principal, de fato, pro núcleo, aliás, pro elenco principal não, mas pro núcleo principal de personagens, ou então de fato vão se dar tchau pra ela agora no final da temporada. Sobre as cenas dela com o Stefan, eu gostei bastante de ver que ela tava realmente se envolvendo com ele, tanto pelo que ela falou com a Nadia, ela tava esperando criar um novo relacionamento com ele, só que pelo que a gente viu, ele num momento ali se entregou pra ela, mas ele não tá disposto ainda a criar um novo relacionamento, porque pelo que a gente sabe, pelo tudo que a gente viu, o que a Catherine fez com o Stefan e com o Damon é um rancor que eles vão levar pra vida inteira, é um trauma, e por mais que o Stefan ainda tenha de repente algum sentimento mal resolvido com ela, ele realmente não pode simplesmente perdoar ela por tudo que ela fez em função de uma noite. Mas daquela cena que eles se despedem, que eles ficam de mãos dadas e que ele diz que sente muito, que ela tá morrendo, eu acho que aquilo foi uma cena muito sincera entre dois personagens que têm uma ligação muito forte. Então eu achei aquela cena realmente muito bonita, assim como várias outras que apareceram no episódio. Outra coisa que eu gostei muito nesse episódio foi ver o Stefan e o Damon agindo juntos. Tem uma coisa que eu gosto muito neles desde a primeira temporada, que é sempre que eles têm num episódio um mesmo objetivo pra cumprir, quando eles estão meio que numa missão, assim, eles ficam os dois com um jeito e eles meio que se complementam, eles têm uma sintonia, assim, que tudo que eles falam, tudo que eles fazem meio que complementa as coisas. Tipo aquela hora que eles estavam ali levando o Aaron lá pra sala do professor Maxfield, e daí o Aaron começa a falar, e daí o Stefan diz assim pra ele, por acaso eu disse que você podia falar? E daí o Damon diz, não me lembro de nada. E daí eles ficam meio que numa piada interna, numa sintonia, assim, meio que brincando com a situação, sabe? E isso eu tava pensando que pode ser... Sabe uma vez que o Stefan diz lá na primeira temporada, eu acho que vampiros são seres predadores e que eles gostam de fazer as coisas, né, em função de se divertir com o momento da caça, e eu achei aquilo uma coisa mais ou menos parecida com isso. Tipo, eles estavam os dois ali com o Aaron meio que sob ameaça pra salvar a Helena, e eles estavam meio que se divertindo às custas do coitado do guri. E eu achei essa cena que no fundo foi engraçada, porque eu gostei do jeito que eles estavam agindo um com o outro. Bom, por fim, então, a última coisa que eu queria falar, que é o que deixou todo mundo chocado com esse episódio, foi então o possível término do Damon e da Helena. Eu acho até que de alguma forma essa situação, esse acontecimento, ele coube bem nesse momento da história. Fernanda, você só tá dizendo isso porque você é Helena. No fundo você tá muito feliz porque da Helena terminou e é por isso que você tá dizendo esse monte de bobagem. Eu aposto que quando o episódio terminou você foi pra sua sacada e soltou vários fogos de artifício. Não. Eu acho que o que ficou interessante de Helena ter terminado, nesse ponto eu tô usando aspas, porque eu acho que isso não vai ser uma coisa que vai durar por muito tempo, eu acho que vai ser bem temporário, foi porque, por mais que a Helena aceite o Damon do jeito que ele é, e eu achei isso uma cena interessante, porque mostra, de certa forma, uma evolução no relacionamento dos dois, no qual a Helena viu algo ruim que o Damon fez e começou a aceitar isso em prol de estar com ele. Eu acho que isso é uma coisa que ela ainda não tinha abertamente feito, ela ainda tentava, de certas formas, mudar o Damon e moldá-lo de forma que ele fosse uma pessoa que ela se adaptasse mais. Tanto que tem aquela cena da ilha lá na quarta temporada que ela tenta fazer isso e o Damon inclusive diz pra ela, eu não sou o Stefan, para de tentar me transformar nele. E eu acho que isso marcou um ponto importante dela estar aceitando o Damon como ele é. Ao mesmo tempo, eu acho que isso aconteceu no momento errado da vida deles dois. Se isso tivesse acontecido fora do contexto que aconteceu, talvez o Damon simplesmente tivesse ficado feliz. Agora, isso aconteceu no momento que o Damon estava revivendo uma parte muito ruim do passado dele, que é uma culpa muito grande que ele tem pelo o que ele fez com o Enzo. Então, ele começou a perceber que ele tem uma influência ruim, de certas formas, nas pessoas, assim, porque ele começa a perceber que ele tem uma bagagem de atitudes ruins das quais ele se culpa, que acaba afetando as pessoas de certa forma, e ele quis então deixar claro pra Helena que, tipo, ele não vai mudar,
E por mais que ela aceite isso como ela aceitou, ele não quer que ela mude, porque o Damon conheceu a Helena de um jeito puro e inocente, de uma pessoa que sempre optava por fazer as coisas certas. E quem sabe talvez Freud explique isso, que o Damon, sendo uma pessoa que tem tanta bagagem de culpa, conhecendo uma pessoa como a Helena, que sempre foi muito altruísta, até o fim da 3ª temporada, porque na 4ª já cagou tudo, como eu falei várias vezes, isso tenha feito ele se atrair por ela, porque ele enxerga nela uma coisa que ele gostaria de ser e que ele foi antes de virar vampiro, mas enfim. E ele tá sentindo que ele tá meio que estragando ela, porque ele tá vendo que ela precisa constantemente justificar e defender as coisas que ele faz, quando na visão dele são coisas que não tem justificativa e não tem explicação, a não ser o fato dele ser um vilão, um monstro, porque pelo que a gente viu, é dessa forma que ele se enxerga. Eu não acho que isso seja uma coisa definitiva, até porque, como eu disse, eu acho que essa reação do Damon só aconteceu por causa do contexto no qual toda a situação estava embasada. Então eu acho que de repente em seguida eles voltem, não sei. Mas outra coisa que eu queria dar foco além disso, porque eu acho que sobre o término em si o que eu queria falar basicamente era isso, era a questão de ser um momento errado. Agora outra coisa que eu queria comentar é algo que as pessoas já tinham começado a falar e criar teorias há uns 2, 3 episódios atrás, mas que se fortaleceu nesse depois disso que o Damon fez, foi que talvez o Damon tenha sido a razão pelo qual o carro dos pais da Helena caiu no lago. Porque ele tem essa coisa da vingança por quem é da sociedade de Augustine, e a gente descobriu que o pai da Helena era, e a gente sabe que o Damon estava em Mystic Falls na noite do acidente, porque tem aquele flashback no final da 3ª temporada que eles se encontram, e a gente sabe que os pais da Helena morreram num acidente de carro, porque ele caiu da ponte, etc, eles se afogaram, mas ninguém sabe exatamente como que o carro caiu, né? Se foi, sei lá, o Grayson deu uma dormidinha na direção e caiu, se tinha alguma coisa na estrada, enfim, ninguém sabe como isso aconteceu. Então as pessoas estão começando a suspeitar que tenha sido Damon também como vingança. Eu sinceramente acho que isso não aconteceria. Porque por mais que eu acredite que naquela época, mesmo que o Damon não tivesse relação alguma com a Helena, então ele estaria pouco se importando com ela e com a família dela, por mais que eu acho que essa questão de vingança seria uma coisa que ele faria, ele de fato faria um acidente de carro acontecer em prol de se vingar do cara que era da sociedade Augustine, que era o pai da Helena, eu acho que mais à frente na história, quando ele descobrisse que a Helena é filha dessas pessoas que então ele matou, que ela participou do acidente, eu acho que ele nunca teria se envolvido com a Helena, se permitido se envolver com a Helena se ele tivesse feito isso. Porque a gente já viu que o Damon é um cara impulsivo, que em alguns momentos o Damon é uma pessoa que preza primeiro por si mesmo. A gente também viu que ele abre mão disso em prol de bons sentimentos, como a gente viu que quando ele se apaixonou pela Helena, ele abriu de várias vantagens que ele tinha pra então poder ficar com ela e colocar ela em primeiro lugar. Então a gente viu que o Damon tem essa humanidade muito bem estabelecida, mesmo que ele já tenha vivido muitos anos como vampiro. Agora, uma coisa que o Damon nunca foi, e que a gente sempre percebeu isso na série inteira, é que o Damon nunca foi burro. O Damon, pelo contrário, ele, em alguns momentos sempre foi muito frio e muito calculista. Ele sabe as coisas que ele faz, por mais que ele seja impulsivo e faça cagada às vezes, como por exemplo lá na 2ª temporada, como ele mesmo percebe e admite depois, que ele faz uma cagada de querer provocar a Catherine, daí isso acarreta uma série de problemas, inclusive a Jenna ter se ferir e etc, ter ido pro hospital, ele ficar mal em função da Helena. Embora que ele faça as coisas de forma impulsiva, ele não é burro. Então eu acho que ele realmente nunca teria se envolvido com a Helena se ele soubesse que ele tinha feito algo assim com os pais dela, porque ele sabia que no momento que ela descobrisse não ia ter mais saída, é uma coisa que ele não ia ter como esconder pro resto da vida. Então eu sinceramente não acredito nessa teoria, não acho que isso vai acontecer. Principalmente também porque, até onde a gente sabe, a série ainda não tá se encaminhando para um final, a série não vai terminar agora na 5ª temporada, e não sei se vai terminar na 6ª, mas enfim, a gente ainda não tá perto do final da série. E eu acho que pra uma coisa dessas acontecer, teria que ser muito pro final da série, pra então ser uma explicação do porquê que, por exemplo, seria um final esteleno. Ah, Fernanda, admite, você tá louca que isso aconteça. Não, gente, eu tô só dando um exemplo. Dando um exemplo que eu acho que isso não é verdade, porque não tá se encaminhando pro final da série, ou seja, a decisão final de Stefan ou Damon não vai acontecer agora, vai acontecer mais pra frente, se a Helena descobrisse que o Damon fez uma coisa dessas com a família dela, ou iriam então destruir com a Helena de uma vez, o que eu acho que não vai acontecer, porque é uma das grandes razões de que a série tem tanta audiência, então não iam fazer a cagada de acabar isso
tão antes do final da série, ou então fariam uma cagada de roteiro incrível, que seria o Daemon ter feito isso, daí a Helena perdoar ele e voltar a ficar com ele, que seria uma das coisas mais absurdas que a série já teria feito. Então eu não acredito nisso. Eu acho que o acidente aconteceu por outra coisa, que talvez a gente venha ficar sabendo, ou talvez a gente nem venha ficar sabendo, porque se não for um fato importante, talvez eles nem mostrem. Então, basicamente era isso que eu queria falar sobre o episódio de hoje. Eu acho que a gente teve uma mid-season finale bem consistente, com acontecimentos bem legais, e que vai nos trazer um próximo momento da série, que vai ser em 2014, que vai ser muito bom. E agora a gente pode esperar ansiosamente o próximo episódio, porque geralmente o episódio que volta da mid-season finale não é um episódio tão bom, porque a mid-season finale é pra criar expectativa pra próxima parte da série, a próxima parte da série então começa um pouquinho mais leve pra depois ir subindo e ir melhorando até o final da temporada. Só que o próximo episódio que a gente vai ver, que vai ser o primeiro em 2014, vai ser o 100º episódio da série. Os 100º episódios sempre são grandes eventos, então a gente já sabe que o Klaus vai aparecer, que várias outras pessoas que já saíram da série vão aparecer nesse episódio, seja em forma de flashback ou de alguma outra forma que a gente ainda não sabe qual é. Então acho que nessa temporada a gente tá com muita sorte de ter tido uma mid-season finale muito boa e de que provavelmente a gente vai ter um retorno na temporada que também vai ser muito bom. Então, até lá, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos e nos vemos em 2014, então, para mais um videocast de Vampire Diaries. Muito obrigada por terem assistido mais essa semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando aqui para ficar de acordo com todas as postagens que a gente faz no canal. Também não se esqueçam de acessar o gualodesfocado.com.br para ver todas as reviews escritas. E se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, elas estão todas na descrição do vídeo, Twitter, Facebook, Instagram e etc. Então vocês podem me seguir lá. E se vocês não assistiram o vídeo da semana passada, cliquem aqui, assistam o vídeo da semana passada para ficar inteirados de tudo que está acontecendo. Muito obrigada, até ano que vem! Yay! Gente, bom final de ano para todos. Muito obrigada, um beijo!